No vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês 3 pezinhos calcadores que eu tenho aqui de fazer bainha e eu tinha muita dúvida em como utilizá-los. Pensando nisso, pensando que algumas pessoas também podem ter essa mesma dúvida, eu resolvi trazer para vocês como que eu faço para poder utilizar esses calcadores. Eu tenho 3 pezinhos aqui de formas diferentes, ó. Um de bainha mais fina, outro de bainha mais fininha e o outro média. Como que eu faço? Primeiramente, antes de introduzir o tecido, eu vou bem na pontinha do tecido que eu quero fazer a bainha, ó, dessa forma, e eu preciso deixar um pouquinho de linha. Então, ó, eu dou uns 3 pontinhos para frente, ó, faço um retrocesso para poder firmar, e eu vou deixar um pouco de linha no começo. Se você quiser também, você pode pegar uma agulha normal e deixar um pouquinho de linha ali, só para facilitar. Por quê? Quando você vai introduzir o tecido no pezinho, ó, essa linha no começo ali, ela facilita bastante, ó, para que a curvinha lá na ponta ela seja feita bem certinha e quando você iniciar o processo de costura, ó, o tecido ele vai bem certinho. Muito importante posicionar a agulha na forma correta, ó, para que a bainha ela fique bem certinha. O pezinho ele não vai fazer uma bainha maior, ele vai fazer sempre o mesmo tamanho de bainha. Então existem várias variações de tamanho desse pezinho calcador, para bainhas mais finas, bainhas mais largas, então você vai fazendo, ó, e ele facilita bastante o processo. Dá para fazer também sem esse pezinho, no pezinho normal, mas você consegue ganhar bastante tempo dependendo do trabalho que você vai fazer. Eu resolvi testar também esse mesmo pezinho, ó, em um tecido mais fino, porque a gente utiliza muito aquela bainha lenço em tecidos finos como a musseline, nesse caso aqui. Então, o meu tecido aqui está cortado no fio correto e o tecido flui muito bem, facilita bastante. Não precisa ficar virando a bainha ali, o pezinho ele já vira certinho, você só vai firmar, à medida que você vai costurando, ó, você firma bastante e a bainha ela já vai se formando do outro lado. É bem simples, é bem prático, dependendo do tipo de trabalho que você realiza, se são várias peças que você costura durante o dia, precisa fazer esse tipo de acabamento, você consegue ganhar bastante tempo. Mas é um tipo de trabalho que você consegue fazer também utilizando o pezinho comum. Então, esse aqui é o resultado, ó. Eu resolvi fazer um teste também, utilizando esse mesmo calcador, em um tecido no sentido do viés. Por quê? A gente utiliza muito essa bainha lenço em vestidos de festa. E a parte ali, ó, da parte do viés, do sentido do viés, é uma parte bem chatinha de fazer, é uma parte um pouco complicada. E eu resolvi fazer esse teste para poder ver como que funciona. Quando vai chegando perto assim do tecido, ele está no fio correto, costura tranquilamente. Mas quando chega na parte do viés, é bem complicado, ó, você precisa ficar bem ajeitando, bem certinho. E eu encontrei um problema que, pelo menos, eu não consigo fazer a bainha certinha no sentido do viés. Ela, às vezes, varia de tamanho, não fica aquela bainha uniforme. Então, para esse tipo de trabalho, provavelmente eu não utilizaria esse pezinho. Talvez algumas pessoas consigam utilizar e talvez com prática também vou conseguir utilizar ele, mas eu tive muita dificuldade, eu prefiro fazer da forma tradicional, por exemplo, no sentido do viés. Se fosse, por exemplo, um vestido longo, assim, cortado no viés, eu prefiro fazer da forma tradicional do que utilizar esse pezinho. Mas se são várias peças no sentido correto ali do fio, no sentido normal, ganha bastante tempo e facilita bastante o trabalho, ó. Nessa parte aqui mesmo do sentido do viés, eu não gostei muito do acabamento da bainha. Eu achei que não ficou tão bonita, mas nesse sentido aqui ficou interessante, ficou bem bonito, uma bainha bem delicada e fina, ó. Em tecidos também encorpados facilita bastante. Agora vamos testar a mesma coisa com esse outro pezinho aqui. É o mesmo pezinho praticamente, só muda que ele tem um pouquinho de diferença. Ele faz eu sinto que esse pezinho aqui ele faz um pouquinho mais fino. Vou dar alguns pontinhos nesse começo. Eu tô usando aqui o musseline de novo. O musseline é um pouquinho chato de costurar porque ele é bem fininho, bem delicado. Quem conhece esse tecido sabe que ele é chatinho. Uns pontinhos, ó. Dei um retrocesso. Deixa um pouco de linha. E agora, ó, vou introduzir dessa forma, até eu ver que ele já tá fazendo a viradinha. Começou a fazer, agora é só costurar, ó, segurando o tecido em pé. Eu acho que para costura reta assim funciona muito bem. Vou ir bem rápido para vocês verem que a gente ganha bastante tempo. Olha só. Para isso aqui vale super a pena, costura no sentido do fio correto, do fio que não seja viés,
Como eu fiz com esse tecido aqui, claro que você não vai introduzir, por exemplo, um jeans aqui dentro, que não vai funcionar. Ele vai funcionar com tecidos de leve gramatura e média gramatura, tá? Eu sei que pode ser uma dúvida que algumas pessoas tenham, não vai funcionar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu calcador e eu vou testar aqui um outro tipo, que é aquele maior, que é esse aqui, ó. Que é o de fazer a bainha mais larga. Então eu vou posicionar ele dessa forma, ó, o adaptador. É bem simples, como se estivesse prendendo qualquer pezinho comum mesmo, ó. A haste de troca rápida. Pego minha chavinha de fenda, travei aqui. Eu vou utilizar aqui agora, para me fazer isso, um algodãozinho cru, ó, que é esse tecidinho mais encorpado. Vamos ver aqui. Vou fazer a mesma coisa, que eu acho que facilita sempre, ó, no comecinho da costura. Vou dar uns pontinhos. E vou deixar uma linha sobrando assim. Facilita para introduzir. Vou virar aqui para facilitar, ó. Vou encaixar aqui dessa forma o meu tecido. Viro. Esse aqui a gente tem que dar uma ajudinha aqui, pelo que eu tô vendo. Vamos ver. Ó, introduzir aqui o meu tecido. Olha por que essa linha ela facilita bastante, ó, introduzir o tecido. Vou puxar. Agora eu vou posicionar a minha agulha, tá certinho aqui pra mim. Agora eu só vou firmar o meu tecido aqui e vou costurar. Se eu tivesse, por exemplo, passando uma bainha em um pano de prato ou em uma barra de saia também, vamos ver se funcionaria. Veja só, vamos conferir o resultado. Olha só, eu tenho aqui uma bainha feitinha, ó. Para você que tem dificuldade em fazer uma bainha, funciona bastante, ó. Uma bainha simples, viradinha, que você faz na maioria das peças que a gente vai costurar, a gente faz isso aqui. Dá para fazer sem? Dá para fazer sem. Mas, por exemplo, se você tiver muitas peças para fazer por dia, ele pode te ajudar. É um pezinho que pode te ajudar. Então, é um pezinho que dá para viver sem? Dá para viver sem. Dependendo do trabalho que você for realizar, ele vai facilitar bastante sim o seu trabalho para você fazer um trabalho com perfeição de maneira mais rápida e mais prática. Olha só. Veja só. Ó. Esse aqui é o resultado. A gente consegue ter uma bainha uniforme. Dependendo, vamos supor, cortina que você tem que fazer ou alguma coisa assim que exija muita costura, isso aqui vai facilitar bastante, ó. Pra costura ficar uniforme, toalha de mesa ou o que for, facilita. Eu tenho esses 3 calcadores aqui, ó, que eu nunca tinha usado, mas agora eu acho que eu vou passar a utilizar mais. Principalmente esses aqui que fazem tecido fino, ó. Em musseline, por exemplo, aqui eu gostei bastante desse resultado. E é isso.